amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre genética e epigenética. Duas palavrinhas tão parecidas, né? Mas são bem diferentes. Olha só que interessante. A genética, ela diz respeito ao nosso gene, nosso código genético, tudo que está ali escritinho no nosso cromossoma, que a gente herdou do pai, da mãe. Então, a cor do cabelo, a cor dos olhos, se o cabelo é liso, se o cabelo é enrolado. Então, todas essas definições genéticas. E também as tendências a ter ou não doença, está escrito ali no código genético. Epigenética, epi significa acima. Olha só que interessante, a epigenética está acima da genética. Nossa, quando o código genético foi descoberto, todo mundo falou, nossa, a genética agora é a que vai mandar, né? Está no código genético, está definido, aquilo é uma fatalidade. E aí a genética descobriu que não é bem assim. A epigenética é como esses genes se comportam, se eles se expressam ou não. É tudo que a gente pode fazer para modular a expressão do gene. Quando eles viram o código genético, eles viram que poucos genes decodificam uma proteína. Decodificar uma proteína significa determinar uma característica, olho azul, olho preto, cabelo liso, cabelo claro, enfim. E tinha um monte de outros genes ali que não decodificavam proteína. Aí eles falaram, ué, o que esses genes estão fazendo aí se eles não decodificam, ou seja, se eles não fazem nada? Eles chamaram isso de DNA lixo. Olha que absurdo. Imagina que a natureza ia colocar um monte de lixo no DNA, que na verdade era a maior parte, tá? Hoje se sabe que esse DNA que não decodifica a proteína, ou seja, não determina uma característica, ele não está ali à toa. Ele está ali servindo como um interruptor, um liga-desliga. Então, o que acontece? Os genes, eles estão observando o que está acontecendo, o ambiente, para ver como é que ele se comporta. E isso, o que a gente come, o estilo de vida que a gente tem, as nossas emoções, são informações para que esses outros genes ou liguem ou desliguem os genes. Olha que legal! Então a gente tem um grande interruptor no seguinte sentido, não é porque você tem o gene de uma doença que você vai desenvolvê-la. Vou repetir, não é porque você tem o gene de uma doença que você vai desenvolvê-la. É claro que isso é uma predisposição, a mãe teve uma doença, a avó teve a mesma doença, a tataravó teve uma doença, existe uma predisposição, você pode ter herdado esse gene. E mesmo que você for lá fazer um exame genético e entender, eu tenho gene para isso, aquilo, você pode nunca desenvolver isso se você adotar um estilo de vida que não propicie a expressão desse gene. Um gene que não se expressa é como se esse gene não existisse. Essa é a epigenética. O que a gente faz para trabalhar o ambiente, que é o corpo, a mente, né? Para que esse gene não encontre uma situação, um ambiente propício para se expressar. E é muito interessante isso. A epigenética, ela não modifica o gene. Então você tem um gene lá, você não modifica esse, mas você modifica a expressão ou não dele. Antigamente achava-se que essa modulação genética ou epigenética, ela não existia. Ela não existia não, ela não passava para os descendentes. Então, por exemplo, a pessoa tem um gene de diabetes. Ela cuida muito bem da vida dela, ela faz exercício, ela se alimenta direitinho, ela tem um estilo de vida bem, ela controla isso. Ela não desenvolveu diabetes. O que acreditava-se antigamente é que os descendentes, os filhos dessa pessoa, voltariam para a estaca zero. Ou seja, ele teria tendência a ter diabetes de qualquer maneira. Hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a ciência sabe que a modulação do gene é transmitida para os descendentes. Olha que bacana. Então cuidar da sua saúde, fazer com que os genes ruins que você tem não se expressem, vai ajudar seu filho. Porque você pode transmitir essa modulação epigenética. Não é lindo isso, gente? Muito legal, né? Você vê que a genética não é determinante, fizeram um estudo com gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos significa que eles têm exatamente a mesma carga genética, exatamente o mesmo DNA. Um foi adotado por uma família, o outro foi adotado por outra família. Então, os dois gêmeos têm, por exemplo, tendência a ter diabetes. Um foi adotado por uma família de atleta, que fazia muito exercício, ensinou a menina a fazer exercício, comer direito,
esse não desenvolveu diabetes. O outro caiu numa família que comia mal, comia muito açúcar, sedentários. O que aconteceu? Desenvolveu diabetes. Olha que interessante. Tem mais um detalhe muito legal que fizeram com estudos de gêmeos. Eles estudaram gêmeos idênticos, adotados, criados por famílias diferentes e perceberam que os gêmeos tendiam a desenvolver as doenças das famílias que os acolheram. Olha só! Ou seja, o ambiente energético, o padrão vibracional, o campo mórfico da doença interfere na expressão genética. Maravilhoso isso, né, gente? Então, o que interfere numa expressão de gene? Primeirão, estilo de vida. Como bem, durmo bem, tomo água suficiente, repouso, controlo meu estresse, não fumo, não bebo com excesso. Isso tudo cria um ambiente propício a genes bons e cria um ambiente que não é bom para que os genes ruins se expressem. Então, estilo de vida. Outra coisa que pode impactar muito na genética ou na expressão do gene, o que é chamado de epigenética. Então, lembrando, genética é o gene, epigenética é a expressão do gene, tá? Vamos dizer assim, aquilo que é feito para modular a expressão do gene. Traumas emocionais também podem impactar nas expressões genéticas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência, sei lá, uma genética, a família inteira tem câncer, tem doenças malignas. O pai, a mãe, o avô, a gente vê, tem gente que é assim, né? Então tem uma tendência genética à malignidade. A pessoa vai muito bem, obrigada, não tem nada, de repente tem um impacto emocional forte. Perde um ente querido, sofre uma separação, sai no trabalho, tem uma decepção com um amigo e não consegue elaborar bem isso, e em seguida a pessoa desenvolve a malignidade que tinha na família, que ele tinha andado o tempo todo sem ter. Então os impactos emocionais, eles são muito importantes e eles merecem ser bem cuidados, né? Com psicólogo, com médico, uma coisa multidisciplinar. Tem muita gente que fala, isso não é nada, né? Vai varrendo para debaixo do tapete. Não. E em criança também, porque impactos emocionais da infância os estudos mostram que podem comprometer e propiciar desenvolvimento de doenças no futuro, ok? E alguns tipos de tratamento, tratamentos muito agressivos, muito tóxicos, com medicações tóxicas que agridam o corpo, pode tirar o equilíbrio que o corpo tem, aquele balanço, porque o nosso corpo é um amigo, né, gente? Ele está sempre querendo salvar a gente, ele está sempre querendo acudir, dar um jeito de sobreviver, apesar de tudo que a gente maltrata ele. Mas algumas interferências tóxicas, até medicamentosas, podem também fazer essa modificação genética. Hoje em dia tem muita facilidade de fazer exame genético. Isso é uma faca de dois gumes. Por quê? A gente já sabe que a genética não é uma fatalidade, ou seja, não é porque você tem o gene que você vai ter a doença. E muitas vezes, quando a pessoa faz um teste genético e fica sabendo que tem o gene para determinada doença, o que acontece? Ela encasqueta. E encasquetou, pronto. É uma informação para o corpo. Faça essa doença, né? Jesus Cristo dizia sempre, aquilo que eu temo me sobrevém. Né? Ou seja, porque eu fico pensando naquilo. Os budistas dizem, onde eu coloco a minha atenção, eu coloco energia naquilo, eu faço crescer aquilo. Então se eu fico pensando o tempo todo, e agora eu tenho genética para isso, eu tenho genética para aquilo, eu tenho genética para aquilo, isso é informação para as células estão escutando isso, né? E pode desenvolver de tanto pensar naquilo. Então o exame genético realmente precisa ter muito critério para pedir um exame genético, tá? Porque senão ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. E lembrando que a gente pode modular a genética, ou seja, fazer através de atitudes que melhoram a metilação, né? A metilação do gene. Porque, por exemplo, um alimento que melhora muito a metilação do gene, e isso é positivo do ponto de vista epigenético, é brócolis. Brócolis, as crucíferas, couve-flor, couve, são alimentos que ajudam muito na metilação, então inclua eles na sua alimentação. Lembre-se que tudo que você fizer, existe uma memória genética, uma memória epigenética, né? O gene é o mesmo e existe uma memória daquela modulação que pode ser passado de geração em geração. Isso é maravilhoso. Tudo que você fizer de bom para você
Olha, não é lindo isso? Você está fazendo também para as outras pessoas, você está fazendo para os seus descendentes. E você está fazendo para o pessoal que está em volta também, né? Se a gente for pensar no padrão vibracional, então isso aí se expande mais ainda. Então, gente, o que eu queria deixar nessa aula muito claro para você. Genética é o que você tem de gen. Epigenética, epi é acima da genética. É o que você faz com o seu corpo, a comida que você come, o exercício que você faz, o jeito que você dorme, os suplementos que você toma, a maneira com que você se trata, se é natural ou se é química, o estresse que você tem na vida, a maneira com que você olha para a vida, tudo isso em volta do gen faz com que ele se expresse, e isso pode te trazer uma doença, ou que ele se cale. E isso é como se ele não existisse. E mais, recapitulando, isso que você fez é transmitido para os seus descendentes. Maravilhoso! Olha a responsabilidade que você tem de cuidar da sua saúde na sua vida. Presta atenção nisso e toma decisões sábias, de escolhas corretas para cuidar bem da sua saúde, da sua vida. Ok? Se você gostou, dá um joinha, diz que nós estamos no caminho certo. Se você gosta desse tipo de tema, se você quer sugerir outros, escreva aí embaixo, gostei, não gostei, quero sugerir outro, queria saber mais disso e daquilo. E vamos criando um canal e criando um programa que seja bacana para você, que atenda aquilo que você precisa. Porque é para isso que ele é feito. Ele é feito para servir para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Um beijo, um abraço, fiquem bem e até a próxima. Ter saúde!